É uma alegria estar com vocês aqui e poder compartilhar uma porção das Escrituras e refletir à luz da Palavra de Deus sobre esse tema. Para aqueles que não me conhecem, permita-me que eu me apresente. Meu nome é Renato Vargas, sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Fedotiba, Niterói. Sou casado com a Ana Cristina há 24 anos, tenho 2 filhos, um de 22, outro de 21, todos lá em casa pela bondade do Senhor, servindo a Deus. Isso para mim é um grande privilégio. Sou escritor com 24 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. Eu tenho escrito em 2 vertentes distintas. Tenho escrito na área de família e tenho escrito na área de apologética e teologia. Na área de família, por exemplo, boa parte dos meus livros podem ser encontrados nas principais livrarias seculares do Brasil, como Siciliano, Saraiva e qualquer outra grande livraria deste porte no país. Todavia, tenho escrito também no campo da teologia, e um dos últimos livros que eu escrevi foi um livro publicado pela editora Fiel, chamado Reforma Agora, onde eu faço uma comparação da igreja do século XVI com a igreja do século XXI, dos problemas da igreja do século XVI com os problemas da igreja do século XXI, e proporciono e faço uma analogia dizendo que aquilo que a gente vive nos dias de hoje é bem parecido com aquilo que os nossos irmãos, aqueles que nos antecederam, viveram no século XVI. Eu trouxe os meus livros. Os livros estão ali fora. O Vitor trouxe aqui para mostrar, mas eu vou deixar para mostrar mais no final, pode ser? Né? Os livros estão ali fora, então se você desejar adquiri-los, você vai poder adquirir os livros por preço super promocional, com 50% de desconto. Então você vai encontrar livros ali a R$10, por exemplo, né? Principalmente os livros voltados da área de família. E nos livros de teologia, o mais caro está saindo a R$20 só. Então a ideia é disseminar literatura, né, boa literatura, com preço acessível, até porque a gente vive num tempo que livro está muito caro e às vezes é difícil para se adquirir. Mas quando você tem a possibilidade de livros baratos, isso facilita em muito os irmãos. Tá bom? Isso posto, meus queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Os 9 primeiros versículos do capítulo 1 de Gálatas. Na medida que você for achando o texto, eu gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 1, a partir do 1º verso ao verso de número 9. Esperar os irmãos acharem o texto. Que diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, mas segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, eu quero rogar a Ti, ó Deus, a Tua bondade, a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós vivemos dias difíceis no nosso país, onde
o Evangelho tem sido misturado, ou tem sido misturado ao Evangelho, ingredientes dos mais variados possíveis que têm maculado a mensagem. Meu Pai, nós queremos pedir que o Senhor ilumine esse texto, bem como as verdades contidas neste capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, e que a gente possa sair daqui convicto, absolutamente convicto, de que não precisamos nada além do Evangelho, e que somente o Evangelho é capaz, ó Deus, de fazer com que o homem, mediante sua fé em Jesus Cristo, seja salvo por graça. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te adoramos e somos gratos pela tua bondade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se sentar, meus irmãos. Meus queridos, antes de eu tratar especificamente do texto, julgo que seja necessário com que façamos algumas observações sobre esta carta de Paulo aos Gálatas. Deixa eu permitir. Antes de tratar especificamente do texto, julgo que seja necessário que façamos algumas observações sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo aos gentios, Paulo. Ainda que você encontre entre os estudiosos aqueles que questionam ou que levantem objeções contra a autoria desta carta, contudo, há praticamente unanimidade entre os intérpretes, e as evidências apontam claramente para o fato de que Paulo foi o autor dessa epístola. Em segundo lugar, Paulo escreveu às igrejas da Galácia por volta de 55 depois de Cristo. Interessante que ele escreve essa carta um pouco antes do concílio de Jerusalém, ocorrido no mesmo ano. E a gente vê esse concílio sendo relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Portanto, você percebe que essa carta se encaixa de forma efetiva e clara sobre o conflito existente entre os irmãos, entre os cristãos, quanto a algumas perspectivas judaizantes. Quanto aos destinatários, muito tem se falado na defesa de duas opiniões distintas, ou seja, existem duas percepções para quem Paulo escreveu essa carta. A primeira delas pensa e entende que Paulo escreveu aos Gálatas que viviam no norte da província. Porém, existem severas dúvidas de que o apóstolo Paulo tenha visitado essa região, o que torna a possibilidade desta primeira premissa não ser, de fato, uma premissa verdadeira. Todavia, existe uma segunda opinião, que, segundo alguns, entende que os destinatários eram pessoas de várias raças que ocupavam a região sul da Galácia, esta visitada por Paulo em sua primeira viagem missionária. E é essa a segunda percepção a qual eu me identifico. O propósito dessa carta foi exortar os crentes, isso mesmo, exortar os crentes da Galácia que estavam acolhendo os ensinos de mestres judaizantes que afirmavam a necessidade dos cristãos se submeterem à lei judaica. Então Paulo, quando escreve essa epístola, ele faz com um propósito. Ele percebe que havia infiltrado, ou que tinha infiltrado entre os Gálatas uma série de ensinos provenientes de mestres que afirmavam que não havia, ou melhor, que havia necessidade de que aqueles que tivessem uma experiência com o Evangelho e com Cristo
acrescentassem a isso a observância da lei. E Paulo, preocupado com aquilo, entendendo que isso seria danoso e que macularia de forma efetiva e clara a mensagem por ele pregada, quando lá esteve, ele escreve essa epístola, essa carta, exortando os irmãos. Nessa carta, Paulo combate os discursos dos mestres do evangelho legalista, por exemplo, que insistiam na necessidade da circuncisão. E você vê isso claramente no capítulo 5, do verso 2 ao verso 6, e no capítulo 6, do verso 12 ao verso 13. Então Paulo combate de forma efetiva, clara, sem titubeios, os discursos dos mestres de um evangelho legalista, pseudo-espiritual, que insistiam que o indivíduo, além de ter encontrado Cristo e ser salvo por Cristo mediante a fé, necessitava circuncidar-se. Paulo também combate nessa carta o surgimento, o ensino de alguns que estavam disseminando entre os Gálatas a ideia de que era absolutamente importante a guarda da lei mosaica, os princípios mosaicos. Dentre estes, eles não deveriam, em hipótese alguma, por exemplo, comer carne com sangue, ou carne de porco, ou carne ou animais que estivessem relatados ou que tivessem sido relatados da lei judaica, da lei de Moisés. E Paulo se posiciona quanto a isso, porque naquele momento o que as pessoas estavam dizendo era o seguinte: não, vocês precisam acrescentar alguma coisa a mais. Não basta ter fé, não basta você depositar a sua expectação, a sua expectativa em Cristo mediante a graça e entender que a salvação vem pela fé. Vocês precisam fazer mais. Olhem para os nossos antepassados, olhem para a questão, para as perspectivas judaicas, olhem para o povo de Israel. Eles circuncidavam os seus filhos, mas eles também observavam a lei e eles não comiam animal sacrificado, ou melhor, animal com sangue. Ou eles também não ingeriam determinados tipos de animais, e vocês precisam lidar com essa perspectiva. E Paulo enxerga isso com muita clareza. Ele compreende que essa miscigenação, ou que esse elemento mais que estava sendo introduzido por mestres judaizantes, descaracterizava o Evangelho. E ele percebe que isso era grave, isso era sério. É como se os mestres judaizantes estivessem colocando na massa do bolo um ingrediente que iria fazer com que o bolo solasse, com que o bolo perdesse o sabor, com que o bolo perdesse o gosto. Ele não lida com aquilo de uma forma passiva, onde ele diz: não, em nome da unidade, em nome do amor cristão, em nome de Cristo, deixa isso para lá, nós não vamos discutir com isso, porque isso não vai proporcionar nenhum tipo de comunhão, de coinonia, de relacionamento. Não, Paulo foi assertivo e absolutamente claro, dizendo o seguinte: o que eles estão querendo introduzir, ou que eles estão querendo colocar dentro desse pacote, dentro desse bolo, descaracteriza o Evangelho, descaracteriza os pressupostos teológicos relacionados à soteriologia, à doutrina da salvação, macula a mensagem. Paulo entende a observância dos mestres judaizantes em querer com que eles se circuncidassem, em querer que eles observassem a lei do ponto de vista cerimonial, em alguns casos, ou até mesmo a lei civil, porque é interessante nós dividirmos a lei em três partes: a lei civil, que era uma lei, ou que for uma lei dada pelo Senhor ao povo de Israel no deserto e que servia para nortear a nação; a lei cerimonial,
que era um tipo de lei que fora dado também ao povo de Israel e que eles deveriam observar e que deveriam deixar de observar quando o Messias viesse. E como o Messias veio, Paulo já dizia, e dizia em outras palavras, ou dizia claramente que não deveria, em hipótese alguma, observar esse tipo de lei. E a lei moral. O que Paulo está combatendo aqui não é a inobservância de todo tipo de lei. Paulo não está propagando um tipo de antinomismo ou dizendo não se deve obedecer a nenhum tipo de lei. Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei moral você não vai deixar de cumpri-la. Todavia, existem aspectos da lei, como as leis que estão focadas dentro da perspectiva civil e cerimonial, que essas leis não têm que ser observadas, não precisam ser vistas, e quando se é observadas, e quando são vistas, e quando são incentivadas por parte dos mestres judaizantes, elas maculam o Evangelho. A partir da observação do contexto nevrálgico, que podia botar em xeque tudo aquilo que tinha sido ensinado, Paulo resolve escrever essa carta para botar os pingos nos is. E ele não é politicamente correto. Eu fico pensando em Paulo nos dias de hoje. Paulo nos dias de hoje ele seria acusado de uma pessoa que não é politicamente correta. As Escrituras dizem que quando, por exemplo, Pedro quando chega com os irmãos gentios, e ele come com eles, e ele senta com eles, e ele participa da mesa deles, ele não vê nenhum tipo de empecilho ou nenhum tipo de dificuldade. Mas quando ele sabe que os judeus estariam ali, ou que os judeus ouviriam, Pedro deixa de comer com os gentios, porque isso poderia trazer uma analogia absolutamente conflitante e complicada para ele, Pedro. E Paulo resiste a Pedro dizendo o seguinte: o que você está parafraseando o texto, o que você está fazendo é errado. E você vê que Paulo não tinha uma perspectiva ou uma percepção politicamente correta do tipo o seguinte: não, eu não vou entristecer o meu irmão, eu não vou magoar meu irmão, eu não vou discutir com ele por determinadas coisas, porque isso pode ferir a unidade. Porque Paulo entendia que existiam determinadas coisas que não são e que não podem ser negociadas, e dentre elas é a mensagem soteriológica. A salvação é mediante Cristo e somente Cristo, e nada além disso pode ser colocado no pacote. E nessa carta ele, de forma veemente, protesta contra a distorção do Evangelho em seu ponto essencial. Ele protesta, ele se manifesta, ele se posiciona, ele confronta e ele combate a ideia de que a justificação não se dá unicamente pela fé. Ora, vejamos, se a partir do momento em que ele diz, ou que os mestres judaizantes dizem, que você precisa, além do sangue de Cristo, outras coisas mais, você está dizendo, em outras palavras, de que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário não é suficiente. E ele é claro quanto a isso. Ele diz: isso macula o Evangelho. Isso me faz lembrar, meus amados e queridos irmãos, dos tempos que nós estamos vivendo. Quando eu vejo, por exemplo, igrejas ensinando sobre a doutrina da maldição hereditária, a qual você já deve ter ouvido falar muito bem. Eu escrevi um livro chamado Batalha Espiritual, onde eu trato especificamente também dessa doutrina. A doutrina da maldição hereditária traz a ideia de que você foi salvo por Cristo na cruz, mas precisa mais do que isso. Você ainda está sob maldição, e aí você precisa quebrar essa maldição. Você precisa fazer algumas coisas para que o diabo não tenha autonomia sobre a sua vida. Você precisa quebrar alguns princípios, alguns pressupostos, alguns comportamentos, a fim de que o diabo não tenha legalidade, a expressão usada por eles na sua caminhada. E aí coloca em xeque a doutrina da justificação. Coloca em xeque essa verdade de que Ele nos libertou do império das trevas. Glória a Deus. E Ele nos resgatou para o Filho do seu amor, o reino do Filho do seu amor. Paulo aqui, ele não está, meus amados e queridos irmãos, tratando de um assunto superficial. Ele não está tratando aqui de algo que de certa forma está
ao lado, à margem das nossas doutrinas fundamentais. Ele está tratando aqui de algo nevrálgico que está relacionado à nossa salvação. Paulo, nessa epístola, defende a mensagem e a liberdade cristã diante dos ataques do legalismo. Deixa-me repetir. Nessa epístola, Paulo defende a mensagem e a liberdade cristã diante dos ataques do legalismo. Considerações feitas. Vamos ao texto. O texto que nós lemos diz que Paulo começa o seu discurso, a sua homilia, a sua pregação, a sua exortação, dizendo o seguinte: eu sou apóstolo. Ele toma para si a prerrogativa de que ele foi alguém chamado por Deus. Ele toma a prerrogativa de que ele faz parte daqueles aos quais o Senhor comissionou, e que esse ministério não veio de homem algum, veio exclusivamente de Jesus Cristo. Logo no primeiro verso, ele é claro em dizer que o chamado dele, o chamamento dele, não é de parte de homens, nem tampouco por parte de quem quer que seja, mas veio exclusivamente por Jesus Cristo. E aí ele deixa claro, implicitamente claro, de que as suas exortações, que as suas posições não eram um pensamento teológico ou uma perspectiva de alguém que discordava de legalistas judaizantes. Não, era alguém que tinha sido chamado por Deus, possuía autoridade de Deus, comissionado por Deus, cheio da graça de Deus, do poder de Deus, e que possuía autoridade para poder ir contra os ensinos dos falsos mestres. Você entende isso? Possuía autoridade, e essa autoridade tinha vindo do Cristo, a qual ele tinha visto ressurreto. Não brotara de perspectivas ou de conceitos, ou opiniões ou percepções doutrinárias diferentes dos mestres daquela época, dos falsos mestres, mas brotara exclusivamente do Senhor. E ele contrapõe isso, ele fundamenta isso, ele inicia o seu discurso, ele diz o seguinte: se eu estou parafraseando o texto, escrevendo essa carta para vocês, para dizer que o legalismo defendido pelos judaizantes é um legalismo que afronta a verdade do Evangelho, eu faço em nome de Cristo, porque por Cristo eu fui comissionado. Segundo lugar, no primeiro versículo, o texto diz que Paulo evidencia aos Gálatas a ressurreição. Aliás, meus amados e queridos irmãos, essa sempre foi uma prerrogativa paulina. Aonde Paulo ia, aonde Paulo chegava, ele pregava sobre a ressurreição, sobre a morte e a ressurreição. Basta, por exemplo, olharmos para a sua segunda viagem missionária. Ele vai para Filipos, ele sai de Troade, chega em Filipos, prega o Evangelho, ele anuncia que Cristo morreu e ressuscitou. Dali ele se dirige a Tessalônica, e aos Tessalonicenses ele prega sobre a ressurreição, ele prega sobre a morte de Jesus. Vai diretamente para Bereia, e em Bereia ele prega esse Evangelho que fala da morte e da ressurreição de Jesus. De Bereia ele dirige-se a Atenas, e em Atenas ele anuncia, ele proclama essa verdade inequívoca e inquestionável de que Cristo ressuscitou. De Atenas ele vai para Corinto, e em Corinto ele faz a mesma coisa. Ou seja, o discurso de Paulo está fundamentado naquilo que aconteceu na cruz. Ele diz que Cristo morreu, mas que ele ressuscitou, e implicitamente ele está dizendo: a sua doutrina é a seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, a fim de que nós fôssemos absolvidos de todas as nossas transgressões e nossas iniquidades, e ele ressuscitou, e por ele ter vencido a morte, por ele ter morrido em nosso lugar, nós somos verdadeiramente livres, e não existe absolutamente nada capaz de nos prender os pés. Repare que Paulo começa a sua carta dizendo, ele não somente defende que o seu ministério vem de Cristo, mas ele fala que esse Cristo, a qual ele teve contato, ressuscitou dentre os mortos e vivo está. Em terceiro lugar,
Paulo, na sua abertura do discurso, ou da sua homilia, ou da sua missiva, melhor assim, ele manifesta aos Gálatas uma expressão que nós comumente usamos. Ele diz graça e paz. E é interessante que ele fala graça e paz depois que ele fala de que Jesus ressuscitou. Ele diz, Jesus me comissionou, mas esse Jesus morreu e ele ressuscitou. E ele vivo está. E porque Jesus ressuscitou, e porque ele vivo está, e porque ele me libertou do império das trevas, e porque eu sou livre, eu vivo debaixo dessa graça, e essa maravilhosa graça faz com que eu viva em paz. O problema é que o evangelho dos judaizantes, elas trazem culpa, um fardo, uma pressão sobre a vida do indivíduo. Ele fica desesperado, angustiado, inquieto. Ele precisa de alguma forma sempre achar que algo precisa ser colocado no evangelho. Não basta somente o evangelho, é aquilo que eu chamo de evangelho mais. Precisa de evangelho mais alguma coisa. Então você tem que circuncidar. Se você não circuncidou, você está vivendo uma vida aquém daquilo que você foi chamado a viver. Você precisa voltar para Jerusalém, você precisa observar as festas judaicas, você precisa fazer um bocado de coisa. Os caras vão colocando um bocado de atributos, um bocado de coisa, e você vai se sentindo como que maniatado, como que preso, como que amarrado daquilo dali, vivendo num espírito de escravidão. E o que Paulo está dizendo aqui em outras palavras, logo no início da sua carta é o seguinte: olha, é essa graça que traz paz. Essa graça que faz com que a gente se sinta livre do pecado e da culpa que ele nos proporciona, que faz com que a gente entenda que a salvação não é mérito nosso, mas é dele, que somos justificados não pela nossa capacidade religiosa de observar as leis judaicas, mas somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Há uma frase muito interessante que diz o seguinte: a cruz é a chave. Se nós a perdermos, nós ficaremos perdidos. Talvez essa seja a razão da igreja evangélica brasileira estar se perdendo no meio do caminho. A gente abandonou a cruz. Alguns dizem, não, pastor, mas não precisa de mais alguma coisa. A gente precisa observar alguns pressupostos, alguns princípios. A gente precisa observar alguns ideais, alguns conceitos. A gente precisa desenvolver alguns comportamentos, porque se não fizer isso, não é possível. Meus amados e queridos irmãos, isto é heresia. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Seu sacrifício foi perfeito, sua morte foi perfeita, seu sangue foi suficiente para libertar a cada um de nós. O apóstolo Paulo, aos Efésios, ele diz: antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Nós somos livres, temos vida, temos graça, temos paz por sua misericórdia e bondade. Glória a Deus. Em quarto lugar, Paulo, dirigindo-se na sua introdução à carta aos Gálatas, ele trata de Cristo, ou fala de Cristo como sacrifício do pecado. Repare que ele não tem outro assunto, ele não tem outra mensagem, ele não tem outra palavra a não ser Cristo e seu Evangelho. O texto diz, veja comigo, o qual, verso 4, se deu a si mesmo por causa dos nossos pecados. E ele diz mais, para nos livrar do presente
século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E aí ele tem, de repente, um lapso, talvez ele tenha uma síncope pentecostal. Ele diz o seguinte: ao qual seja dada a glória para todos sempre, amém. E aí, de repente, depois de ele dirigir-se inicialmente aos Gálatas, dizendo que ele estava escrevendo a nome de Cristo, ou em nome de Cristo, melhor dizendo, porque Cristo havia comissionado. Depois de ele falar da ressurreição e da morte de Cristo, a qual fundamentava a vida dele, o que levava ele a experimentar e viver nesse estado sublime de graça e de paz, ele diz o seguinte: eu me maravilho. É como se ele, essa expressão no original traz a ideia, eu me surpreendo, eu fico em estado de perplexidade em perceber que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A sensação que Paulo tem é a sensação de um pastor que passou anos, por exemplo, ou um tempo árduo e extenso numa comunidade, ensinando as verdades pressupostas do Evangelho, e por um motivo ou outro Deus o leva para outro lugar, e ele recebe a notícia que tudo aquilo que ele tinha ensinado, o povo tinha abandonado, e o povo estava começando a enxergar de forma absolutamente diferente. Ele fala: vocês me deixam perplexos, eu fico absorto com tamanha loucura. Como é que vocês estão agora entendendo e acreditando que a justificação por Cristo não é suficiente, que vocês precisam se circuncidar? Como é que vocês agora, além do evangelho que eu vos anunciei, têm dito que precisa de outros elementos mais, como a observância da lei? Como vocês agora estão dizendo que para o crente ser completo, ele tem que observar a lei judaica, e o que não observa não é completo? A igreja da Galácia, em parte, faz lembrar muito a igreja brasileira. Talvez aqueles que nos antecederam, que foram pastores da década de 50, na década de 60, alguns dos pioneiros da fé, que pregaram um evangelho simples, se escandalizassem em saber que as nossas igrejas hoje estão fabricando arcas da aliança, colocando nos seus templos, para que os caras se ajoelhem diante delas e toquem naquilo que ela é, na expectativa de obter um milagre. Talvez os que nos antecederam se escandalizem com o fato de que a gente criou uma febre por Israel. É óleo de Israel, é azeite de Israel, é água de Israel, é azeitona de Israel, e a ideia que se tem que tudo que vem de Israel é santo, que tudo que vem de Israel é diferente, que tudo que vem de Israel é abençoado. E encontra espaço no Brasil em virtude daquilo que eu chamo da alma católica brasileira. Nós temos uma alma católica. Alguns comportamentos do catolicismo romano ainda nós continuamos a experimentar. Nós lidamos com os pastores como se sacerdotes fossem, e esquecemos das verdades bíblicas, por exemplo, de que todos são reis e sacerdotes. Nós chamamos o púlpito de altar. Nós tratamos de inúmeras perspectivas ou de algumas visões relacionadas ao dia a dia, porque a herança católica nossa, ela é terrível, em virtude do pior tipo de catolicismo que nós recebemos, que foi o catolicismo ultramontano que veio de Portugal. Está enraizado. Paulo tinha saído há pouco tempo da Galácia, e ele faz o seguinte: eu fico maravilhado como é que vocês mudaram rapidamente. Como é que vocês passaram da graça
para um outro evangelho. Isso me faz pensar em algumas coisas quanto à realidade da igreja brasileira. Por exemplo, o que será que tem feito com que nós passemos da graça para um outro evangelho? No caso da Galácia, foi o fato de que eles abandonaram os ensinos paulinos. No nosso caso, aponta para o fato de que nós abandonamos as Escrituras, abandonamos a palavra de Deus e deixamos de fazer dela nossa única e exclusiva regra de fé. As estatísticas dizem, meus irmãos, e eu falo nisso num dos livros que eu escrevi, chamado Cristianismo ao Gosto do Freguês, que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Quiçá os crentes. Talvez, se eu perguntar aqui, e não o farei, quantos já leram a Bíblia toda, nós nos surpreendamos em descobrir que muitos nunca o fizeram. Somos apedeutas. Se não conhecemos as Escrituras, como é que vamos conhecer a Bíblia? Conhecer as doutrinas bíblicas? Somos levados por todos os ventos de doutrina, e aí se torna fácil para que a igreja se deixe levar para outro evangelho. E aí esse outro evangelho vai fazendo com que a gente se transforme numa outra igreja, que parece ser a igreja, mas que não é a igreja, que tem cara de igreja, tem jeito de igreja, forma de igreja, mas que não defende os valores da igreja e nem conhece o Cristo da igreja. É uma igreja falsa. Nós abandonamos as Escrituras, nós abandonamos a escola bíblica. Eu prego no Brasil todo, irmãos, e eu converso com os pastores dizem o seguinte: olha, trazer o povo para a igreja para estudar história, escola bíblica é uma dificuldade. O povo quer tchu, quer tchá, mas não quer estudar a palavra. É miscigenação, é a gospelização da fé. A gente entregou a batuta, a direção das doutrinas bíblicas para os músicos, que em suas canções pregam heresias das mais estapafúrdias, e nós não fazemos absolutamente nada. Vocês passaram depressa daquele que vos chamou a graça para um outro evangelho. E ele diz no verso 7, olha o que ele fala: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Preste atenção nessa afirmação paulina. O evangelho é de quem, meus irmãos? O evangelho pertence a quem? É Cristo. Quando nós temos essa visão de que o evangelho é de Cristo, portanto nós devemos prestar contas a Cristo e viver para a glória de Cristo e pregá-lo para a honra de Cristo, para o louvor de Cristo, nós damos passos significativos, meus amados e queridos irmãos, a não macularmos a mensagem. O problema é que, em virtude do apedeutismo, da ignorância bíblica, do desconhecimento das Escrituras e do pragmatismo que tomou conta da nossa igreja ou da nossa sociedade, a gente faz aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Deixa eu repetir isso. A gente faz aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Às vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: não, pastor, vamos fazer um evento assim, vai atrair o povo, dá certo, mas nem sempre aquilo que dá certo é certo. Quando a gente coloca algum ingrediente na massa do bolo que não seja exclusivamente o evangelho, nós maculamos o evangelho. Os Gálatas colocaram o legalismo, nós temos colocado o legalismo e tantas outras coisas mais, e pecamos contra o Senhor pelo fato de que nós não estamos entendendo, nem tampouco discernindo, que nós não temos direito de mexer no evangelho que não nos pertence, que pertence exclusivamente a Cristo.
Esse evangelho que pertence a Cristo é o único evangelho capaz de transformar o coração do pecador. E quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a gente percebe que, de certa forma, a gente não tem conseguido, entre aspas, transformar o coração do pecador, porque a gente prega um evangelho que parece um evangelho, mas que não é um evangelho. É um evangelho parecido ao evangelho dos evangélicos, não é o evangelho do evangelho. Olhemos, por exemplo, para esta cidade, São Gonçalo. São Gonçalo possui a maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina. A maior concentração de pastores por metro quadrado do Brasil. Quando você anda domingo por São Gonçalo, a impressão que você está é que você está em Genebra, todo mundo indo para a igreja, as ruas estão lotadas. Mas apesar de sermos tantos, o que temos feito? Qual tem sido o impacto deste evangelho? Olhemos para o bairro de Jardim Catarina. Estive pregando em Jardim Catarina há pouco tempo atrás, e o pastor me recebeu dizendo o seguinte: olha, desculpe pelo constrangimento, para entrar no bairro, carro com luz acesa, farol baixo, pisca-pisca, com gente de tudo que é lado. E ele falou: foi todo mundo embora, ninguém quer ficar mais aqui no culto porque a violência tomou conta. E a igreja olha para o bairro lotado de igreja. O que esse evangelho tem proporcionado, que não tem mudado a vida do pecador? É o evangelho que não é o evangelho. É o evangelho que bota um produto a mais. Os judaizantes da Galácia, eles disseram o seguinte: não, vocês precisam fazer outras coisas, nós temos colocado tantos outros produtos no nosso evangelho, e a consequência disso é que a gente não tem conseguido produzir transformação na sociedade que a gente faz parte. E aí Paulo, no verso 8, ele diz o seguinte: meus irmãos, ele usa uma expressão adversativa, ele diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho do que eu vos tenho anunciado, seja o quê? Sabe por que Paulo fala isso? Porque Paulo, primeiro, entendia que o evangelho era de Cristo, e portanto ele não podia macular o evangelho de Cristo. Segundo, ele compreendia, ele discernia, né, de que aquele que macula, ou aquele que introjeta, ou que coloca no evangelho um ingrediente que não seja do evangelho, ele torna-se maldito. Maldito. A palavra anátema significa maldito. Paulo aqui, ele refuta revelações, elucubrações e até mesmo manifestações angelicais que anunciam um evangelho diferente daquilo que ele havia anunciado. Porque naquela época já, por exemplo, costumava, ou já começava a acontecer os cultos aos anjos. E eu olho para a igreja brasileira, por exemplo, já sei de igrejas que colocam cadeira para um anjo sentar. É sério. Eu sei de igrejas que colocam cadeira para Jesus sentar. E aí o idiota do pastor, desculpa essa expressão, falta-me argumentos para isso, começa a falar com a cadeira sozinho, como se o anjo estivesse ali. E aí ele fala: sim, vou fazer isso. E põe sobre os crentes uma pseudo-doutrina fundamentada em revelações de anjos, e que trazem jugo e peso sobre os cristãos, oprimindo-os. Paulo diz: se você, se eu ou quem quer que seja, fundamentar sua doutrina, sua percepção, além das escrituras, além da verdade revelada, além da palavra de Deus, seja maldito. Meus amados queridos irmãos, nós deveríamos ser chamados ainda como povo do livro preto, do livro da Bíblia. Nossa fé não está fundamentada em achar
achismos e percepções, em revelações de anjos, ou quem quer que seja. Nós estamos fundamentados nas Escrituras, só na Escritura, toda a Escritura, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Os Gálatas estavam começando a caminhar por o caminho do misticismo, que é muito interessante. Quando o legalismo adentra dentro da igreja, o misticismo vem a reboque. Andam de braços dados. São gêmeos. E a conclusão paulina é: os que assim procedem devem ser considerados anátemas. Isto é, Paulo não trata de um assunto sério, ele não trata de um carcicoma com band-aid. Engraçado que a gente vive num tempo do politicamente correto, né? E é comum os crentes dizerem o seguinte: não, pastor, não julgueis para que não sejamos julgados. Se ele está assim, ele vai prestar contas a Deus. Pastor, essa música que o senhor falou que está sendo entoada, cantada, que tem, na sua opinião, erros bíblicos, não julgue, pastor, deixa cantar. O Décio falou para mim: não, pastor, deixa, não tem problema, Deus vai julgar. Eu olhei para ele e falei o seguinte: tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá dentro pegar um copo de água e vou colocar algumas gotas de veneno, você bebe? Ele disse: está maluco? As escrituras dizem que um pouco de fermento revela toda a massa. Foi Spurgeon que falou: você vai comer, eu estou parafraseando a frase, o príncipe dos pregadores, uma comida envenenada, ainda que seja em pratos de porcelana? Paulo não é politicamente correto, ele diz o seguinte: doê-la a quem doê-la. O seu ensino é um ensino que fere as verdades primordiais e principais das Escrituras. Por isso eu repudio, eu rejeito e eu não quero. Outro dia alguém me escreveu e disse o seguinte: pastor, não dá para fundamentar nossa teologia naquilo que Paulo escreve. E eu não entendi, e ele continuou o raciocínio dele dizendo: Paulo era machista, Jesus não. Aí depois ele falou: Paulo pregava sobre o Evangelho, Jesus pregava sobre o reino. O reino é maior que o Evangelho, então a gente tem que olhar para Jesus como infalível. Paulo não. Essa relativização das Escrituras aponta para o fato inequívoco de que o liberalismo teológico está chegando com violência nas nossas igrejas, fazendo com que a gente relativize a palavra, dizendo: não é bem assim. O que as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara é de que Paulo resiste aos irmãos, dizendo o seguinte: se vocês estão querendo acrescentar qualquer ingrediente no processo de justificação do pecador, vocês têm que ser malditos. Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, nós entendemos claramente, efetivamente, através do ensino paulino, que nós não temos o direito de macular a mensagem, acrescentando ao Evangelho qualquer coisa que fira as doutrinas fundamentais da fé. Não possuímos esse direito. Eu tenho um pastor amigo na Bahia. Eu fui pregar na conferência de pastores da Bahia e ele me contou uma coisa muito interessante, triste na verdade. Ele tinha assumido a igreja
E aí começou a pregar expositivamente as Escrituras. E aí, de repente, numa tarde de domingo, tocou o telefone na casa dele e a esposa desse pastor foi atender e era a voz de uma pessoa que tinha mudado a voz. E ela dizia assim para a esposa do pastor: diga ao seu marido para ele parar de pregar a Bíblia. Ele está pregando coisa que o povo não gosta de ouvir. O povo vai embora. O povo já tem vida difícil, vida dura. O povo precisa ouvir coisa que faça bem para a alma deles. Diga para ele parar, porque senão ele vai sofrer as consequências disso. E esse pastor, é claro que não deu ouvidos, que continuou pregando as Escrituras. Só que ele descobriu depois que quem tinha feito a ligação anônima tinha sido o presidente da junta diaconal da igreja dele, que por uma visão demoníaca estava dizendo que as pessoas precisam de um evangelho misturado, miscigenado, libertário e libertino. No caso dos Gálatas era diferente. Não era um evangelho libertino nem libertário, era um evangelho legalista. Segundo lugar, o que Paulo nos mostra é que o antídoto para a Galácia é o retorno, foi o retorno, ou era o retorno, às verdades inequívocas das Escrituras. Ou seja, a volta das verdades pregadas através, ou no que significava a morte e a cruz, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho um pastor amigo que costuma fazer geralmente alguns questionamentos com as pessoas que passam pela classe de batismo. Ele tem uma classe de batismo na igreja dele. E todo mundo que passa pela classe de batismo, antes de passar pelas águas, tem um gabinete com ele para ele saber se aquela pessoa entendeu de fato aquilo que tinha sido ensinado. E aí ele foi fazer uma entrevista com uma adolescente de 16 anos, 17 anos, que ia passar pelas águas do batismo. E ele perguntou para ela: e aí, minha filha, o que você diz ser Jesus? E a menina respondeu dizendo: pô, pastor, Jesus é um cara maneiro. Jesus é um cara show de bola. Jesus é um cara... Como eu gosto de Jesus. Jesus é um cara fantástico. E ele percebeu que tinha alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. E ele falou: essa menina não está entendendo muito bem o que é isso. E perguntou: mas quem é Jesus? Você sabia que Jesus era Deus? De repente, quando ele falou isso, a menina bateu a mão e falou assim: pastor, eu morria sem saber dessa. Que coisa impressionante. Essa menina aponta para o nosso estado de ignorância. O que Paulo está dizendo para os Gálatas é o seguinte: olha, ele começa a sua epístola, ele fala sobre morte, fala sobre ressurreição, e ele diz que essa morte, que essa ressurreição gera graça, e que essa graça gira paz, gira reconciliação, gira liberdade, gira vida diferente, gira algo que faz com que o indivíduo não esteja mais atrelado aos pressupostos do judaísmo ou de qualquer religião que seja, mas que o Evangelho traz sobre quem quer que seja essa beleza de viver a vida de forma plena, qual Cristo é glorificado no cotidiano. Ele nos traz o antídoto. Voltemos à cruz. O que ela nos ensina, o que é salvação pela graça, ponto número 1. O que é salvação mediante a fé, ponto número 2. O que significa imputação de pecados a Cristo, ponto número 3. O que significa imputação da justiça de Cristo ao pecador, ponto número 4. O que significa salvação, ponto número 5. E o crente entende aquilo e ele se vê livre por essa bendita e maravilhosa graça. Graça. Glória a Deus, aleluia.
por fim, Paulo nos ensina que a gente tem que ter uma mente crítica. Se for dito a mim e a você, ou quem quer que seja, ainda que tenha sido pela maior autoridade escriturística de todos os tempos, as quais nós porventura venhamos a conhecer, uma verdade que fira as Escrituras, nós devemos refutar e rejeitar imediatamente, porque pelo fato de entendermos de que ninguém pode, nenhuma pessoa tem autoridade sobre as Escrituras. O caminho está em voltar aos valores da reforma. Os 5 pressupostos, os 5 pilares: sola gratia, sole fide, sole Christus, sole Deo glória. É voltar às verdades inequívocas, inquestionáveis, nos deixadas por herança nas Escrituras, que devem referendar as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a gente possa viver para a glória dele. É a oração que fazemos, que faço em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Pastor, posso fazer uma oração aqui? Meu Deus, eu quero pedir a Ti que as verdades que foram pregadas nesse lugar possam, de forma clara e efetiva, ministrar aos corações dos meus irmãos o desejo de regressarmos às Escrituras e de vivermos para a glória do Teu nome. Livra-nos do legalismo, livra-nos do cristianismo judaizante. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Eu só queria indicar para vocês, se o pastor me permitir, alguns livros meus que vão lhes ajudar a ter um entendimento maior. O primeiro deles é esse livro Reforma Agora. Esse livro aqui é um livro que foi publicado pela editora Fiel, que é um antídoto para a confusão evangélica no Brasil. Então, eu não tenho muitos desses livros, mas se você quiser adquirir, você poderá tê-lo. Um outro livro que eu gostaria de adquirir e incentivar os irmãos é esse aqui, Um Avivamento Chamado Brasil. Você já ouviu o pessoal dizendo o seguinte: Brasil está vivendo um avivamento? Quantos já ouviram isso? Né? Eu provo por A mais B que não. Então é um livro também interessante para ser visto. Esse aqui, Batalha Espiritual, Respostas às dúvidas frequentes sobre o conflito dos crentes com Satanás. E eu trato, por exemplo, aqui da maldição hereditária, né, que o pessoal fala e tal. Enfim, e tantos outros livros mais que os irmãos poderão adquirir. Um livro interessante é esse aqui, para paz. Seu filho pode ser mais feliz. Sabia, pastor, que 65% dos adolescentes que entram na universidade se desviam? É sério. Sabe por quê? O menino não está preparado para poder lidar com o maldito marxismo. De quem é a culpa? O povo evangélico precisa deixar de ser o povo da música, parar de dar dinheiro para essa corda de bandidos e voltar a estudar. Amém, irmãos? Amém. Voltar a estudar. Deus abençoe vocês. E obrigado pelo privilégio de poder compartilhar as Escrituras.